galera, meu nome é Pedro Bull e eu estou cursando o segundo período do curso de Ciências Exatas. Eu vou fazer agora o tutorial do Logic.ly. Valeu! Bom galera, eu vou começar o tutorial aqui para demonstrar como funcionam as portas lógicas no Logic.ly. Já estou com o programa aberto aqui porque eu já tentei gravar o tutorial 2 vezes e passei do tempo, então já deixei o programinha aberto aqui. Essa versão que eu estou usando é a versão paga, que no caso eu não paguei por ela. Eu baixei na internet, craqueei. Se você quiser o programa ter essa versão paga também no seu computador, só ir lá no Google digitar Logic.ly craqueado, que você vai ter o método para obter o programa pago, sem pagar, obviamente. Não precisa ter nenhum conhecimento super de computador para fazer esse procedimento. Mas beleza, vamos lá. Esse é o layout do programa, interface dele, né? Aqui são as opções de entrada, aqui são as opções de saída. Aqui as portas lógicas. Os flip-flops aqui, que a gente não vai usar, né? E aqui o label, que é usado para introduzir um texto no circuito aqui, porque se você quiser deixar mais organizado e tal, você usa o label. Aqui no caso a gente só vai usar as portas lógicas, opções de entrada e de saída. Aqui eu vou usar os três objetos, né, que eu vou usar aqui dessas opções de entrada. Vai ser esse high constant, low constant e o toggle switch, que é o interruptor, né? Aqui nada mais é do que você vai ter aqui uma entrada 1 constante, ou seja, eu não vou precisar ficar acionando aqui igual que eu aciono, dá 1, eu aciono de novo, dá 0. Mais fácil, torna mais dinâmico o tutorial. Com 0 acontece a mesma coisa, só que a lâmpada não vai acender. Na hora que eu usar o 0 aqui, a lâmpada não vai acender aqui. Por quê? Porque vai ser 0, e o 0 significa ausência de corrente e 1 a presença de corrente, ou seja, sem corrente a lâmpada não acende. Então fica mais fácil e mais dinâmico o tutorial. E aqui eu posso alternar entre 0 e 1. Se está azul vai ser 1, se está 0, se está branco vai ser 0. Vou deletar aqui, começar a explicar as portas. Começar com a porta NOT. A porta NOT é uma porta, uma das mais fáceis de se entender, que é a porta não, ou seja, ela é uma porta de negação, ou também é conhecida como uma porta inversora, que é, no caso, basicamente vai inverter o valor de entrada, ou seja, se eu tenho uma entrada 1 aqui, o que vai sair aqui vai ser 0. Por quê? Porque ela vai inverter o sinal de entrada na porta, vai inverter, vai sair 0, não vai acender a lâmpada. Só que tem um ponto importante, você não pode confundir aqui a porta NOT com esse buffer aqui, que é uma outra porta que tem aqui, que, bom, eu que não tenho muito conhecimento, eu tentei usá-la aqui e não serve para nada. Se você ligar uma entrada 1 na porta buffer, vai sair 1, então ela não serve para nada. Se você ligar a 1 direto na lâmpada, não vai fazer a menor diferença. Aqui você devem ter percebido que tem essa bolinha aqui. Sempre que tiver essa bolinha, vai ser ou porque é uma porta NOT igual ali, ou então porque tem uma porta NOT acoplada a uma outra porta, que vai dar origem a uma porta derivada, que mais pra frente no vídeo a gente vai ver. Então é muito importante isso, vocês não podem confundir isso aqui, senão vai dar completamente errado. Beleza? Vou voltar aqui. Bom, basicamente é essa porta NOT. Agora eu vou... É a única que tem uma entrada, né? De todas as portas aqui, tirando o buffer, a NOT é a única que tem uma entrada. Agora eu vou falar da porta END. A porta END tem duas entradas. Então vou ligar aqui o interruptor. Você vai ter uma entrada conectada em um ponto, o interruptor conectado no outro ponto, e depois na lâmpada. A porta END significa E em português, né?
e o prefixo E na matemática significa multiplicação, basicamente vai multiplicar as entradas. Ou seja, se eu tenho uma entrada 1, que é azul, o azul significa 1, e 0, que é branco, branco significa 0, 1 vezes 0, 0. Então a saída vai ser 0 também, não vai acender a lâmpada. Agora se eu tiver, por exemplo, 1 vezes 1 dá 1. Saída 1, acendeu a lâmpada. É basicamente isso. A porta AND. Agora eu vou explicar a porta OR, que também tem que ser tomado uma precaução para não errar essa porta. Por quê? O prefixo OR, no caso ou em português, na matemática, significa soma. Ou seja, basicamente o que a porta faz é somar as entradas. Por exemplo, se eu tenho 1 mais 1, que aqui teoricamente daria 2, mas no caso é 1. Por quê? Porque só são permitidos dois tipos de entrada e, obviamente, dois tipos de saída, que é o 0 ou 1. Não tem como eu ter dois. Então, essa precaução tem que ser tomada, entendeu? Você, às vezes, na hora da prova, na correria, tá lá, porta ou soma as entradas. Então, 1 mais 1, 2. Vai lá e coloca 2. Errou. Sacou? Então, você tem que ter essa precaução. Tem que tomar essa precaução. Mas, de resto, é basicamente somar as entradas. Por exemplo, 1 mais 0, 1, acendeu. Se eu trocasse, botasse 1 aqui e o interruptor aqui, seria 0 mais 1, 1 também. Acende a lâmpada. Entendeu? Porta OR é basicamente isso aí. Entendeu? Essas são as portas simples que eu acabei de falar. A NOT, a AND e a OR. Agora eu vou falar das portas derivadas, que são conjugações de portas, né, no caso. Aqui, por exemplo, se eu botar o 1 e o 0, essa é a porta NAND, ou seja, a porta NOT conjugada com uma AND. Vocês podem perceber que é NOT porque tem essa bolinha, como eu já tinha dito. Desculpa. É a porta NAND, NOT conjugada com uma AND. O que ela vai fazer vai agir como uma porta AND, só que no final ela vai inverter a saída. Então, por exemplo, numa porta AND que você teria o 0 e o 1 como entradas, daria 0. Você teria uma saída 0 aqui. No caso aqui você vai ter uma saída 1. Por quê? Porque ela vai inverter a saída das entradas. Outra porta aqui vai ser a porta NOR, que é uma porta NOT, como vocês podem ver aqui, conjugada com uma porta OR. Ou seja, ela vai simplesmente inverter a saída da porta OR. Ou seja, o 1 e o 0 daria 1, porque 1 mais 0 é 1. E a saída teria que ser 1. No caso aqui a saída é 0. Então inverteu inverteu o valor das entradas, né? O valor das entradas não, o valor da soma das entradas, que seria a saída do OR. A outra porta aqui é a porta XOR, que é Exclusive OR, ou seja, desculpa, é a porta do OR exclusivo, ou seja, só vai ser 1, o valor só vai ter valor 1, que vai ser o valor positivo, teoricamente, quando você tiver um ou outro. Se você tiver entradas iguais, ela vai ficar 0. Por exemplo, 1 e 1, 0. 0 e 1, 1. Entendeu? Vai ser o exclusivo, né? Só pode ser um ou outro. Se tiver iguais, a saída vai ser sempre 0. E a outra porta aqui vai ser a XNOR, ou Exclusive OR. Exclusive NOR, desculpa. Que no caso vai ser a negação da última porta que eu acabei de mostrar, a negação da XOR. Ou seja, você tem que ter duas entradas iguais para a lâmpada acender, senão a lâmpada não vai acender. Entendeu? A saída vai ser invertida da porta anterior que eu tinha falado. Aqui, ó. 1 e 1, 1. Aí se eu botar 1 e 0, vai ser 0. Então é basicamente isso, galera. Acho que deu para explicar direitinho como é que funciona. E fiz alguns circuitinhos básicos aí para demonstrar. E é isso. Valeu. Até a próxima.